Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 114, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é sexta, hoje não é sexta, quase sexta. Quase. Hoje é quinta, dia 26 de setembro de 2024. Excelente quinta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva, com muita água, porque tá quente, hein? Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Eu nunca achei que eu fosse ficar com a boca rachada de seca no calor. É falta de água mesmo, preciso tomar mais água. Hoje é dia 26 de setembro e a data de hoje tem o objetivo de homenagear um dos últimos graus de parentesco de uma família, os primos. Hoje também é o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, a data que procura alertar para a necessidade do desarmamento nuclear a nível global. O desarmamento nuclear é um dos mais antigos objetivos da ONU. Hoje também é o Dia Interamericano das Relações Públicas. O profissional que pode trabalhar em diversas áreas, como na gestão de comunicação de determinada organização, na assessoria de imprensa, na organização de eventos, etc. Hoje também é o Dia Nacional do Surdo. A data foi oficializada em 2008 para promover a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva. O dia foi escolhido como homenagem à data de abertura da primeira escola de surdos do Brasil, nessa data no ano de 1857. Hoje também é o Dia Mundial da Contracepção e a data foi instituída pela ONU para conscientizar a população sobre o direito ao acesso a métodos contraceptivos. No mundo, cerca de 121 milhões de gestações por ano não são planejadas. E entre as cidades que comemoram o aniversário hoje estão Cerro Negro, Cocal do Sul, Mirim Doce, Monte Carlo, Nova Itaberaba e Passo de Torres, em Santa Catarina, Nossa Senhora da Glória, no Sergipe e Vargem Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. A quinta-feira chegou, programe-se com a agenda do final de semana. Represa de Botucatu será inaugurada nesta sexta-feira. Zelensky diz duvidar de interesse real do Brasil ao querer mediar acordo de paz. Brasil vai ganhar R$1 bilhão com créditos de carbono na Amazônia. Crianças enfrentam 5 vezes mais dias de calor extremo do que há 50 anos, diz Unicef. Carmen Lúcia diz que violência na campanha afeta a democracia e pede que partidos e candidatos tomem tenência. Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio. Universidade Federal Fluminense se torna a primeira Universidade Federal do Rio de Janeiro a criar cotas para trans. E as sabatinas das eleições municipais 2024 continuam aqui no Primeiro Jornal. Hoje, às 7h15, receberemos a candidata Thalita Tavares, da Federação PSOL e Rede. 6 horas e 3 minutos, você já percebeu que está quente, você que está acordando agora, realmente está. E agora a gente vai ter todos os detalhes da previsão do tempo para esta quinta com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu será um dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima é de 37 graus, ainda mais quente em relação a ontem. Por isso que a gente acordou com esse calor já. Verdade. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria avançará sobre o Brasil, quebrando o ciclo de dias quentes que algumas regiões têm enfrentado. O sistema deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidades significativas para grande parte do país, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. A chegada dessa frente fria trará mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas. A maior preocupação com a frente fria está no forte contraste entre a massa de ar fria e a massa de ar quente que domina a região central do Brasil. Quando o ar mais frio, mais denso, encontra o ar quente mais leve, o ar quente é empurrado rapidamente para cima, gerando intensas instabilidades atmosféricas. Esse processo resulta na formação de nuvens carregadas e tempestades severas, com possibilidade de ventos fortes, granizo e raios. Esse fenômeno é conhecido como frente fria e a diferença de temperatura e pressão entre as massas de ar amplifica o risco de eventos meteorológicos extremos. O alerta para tempestades intensas se estende do sul do Mato Grosso do Sul até o norte do Rio Grande do Sul. O estado gaúcho, em particular, enfrenta o risco de temporais com volumes elevados de chuva e potencial para granizo nas áreas centrais.
Em outras regiões, como o oeste do Mato Grosso e o centro do Paraná, a previsão é de chuvas moderadas a fortes ao longo do dia. Embora a frente fria traga um alívio temporário para o calor, a onda de calor que afeta amplas áreas do Brasil não se restringe a uma única região. O enfraquecimento das altas temperaturas será mais evidente nos estados da faixa centro-sul do país ao longo do final de semana, mas os modelos meteorológicos indicam que o calor pode retornar na próxima semana, afetando novamente diversas regiões. Bom, e você falou do sul do país, né? Impressionante a chuva de granizo lá no Rio Grande do Sul ontem, bolas de granizo do tamanho de uma bola de tênis. Tá? Muitas casas destelhadas e a previsão hoje é de 100 milímetros em Porto Alegre de chuva. Então, quer dizer, de novo, situação aflitiva no Rio Grande do Sul. Tá? Impressionante. E com frio, eu via o repórter da Globo hoje de madrugada, além do casaco, mais um colete, enfim, capa de chuva, né, se protegendo, enquanto aqui a gente está, né, com 21 graus nesse exato instante. Enfim, nesse país de dimensões continentais, a gente vive várias situações climáticas, né? Só que é assustador. De novo, o Rio Grande do Sul está enfrentando Pelotas, está terrível também, sabe? Então, Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul, situação terrível, e eles passaram por isso. E os climatologistas falaram que em menos de 6 meses poderia acontecer tudo de novo. Verdade, falaram Não mesmo. é que está acontecendo, mas está terrível de novo. Tá difícil já, né? 6h07, vamos agora àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Bom, como a gente está perto aí das eleições, a notícia inusitada tem a ver com eleições também, porque uma candidata a vereadora em Florianópolis teve uma resposta meio diferente, inusitada de um juiz eleitoral. Uma candidata a vereadora em Florianópolis recorreu à Justiça Eleitoral após ter sua conta no WhatsApp bloqueada, alegando que não havia cometido nenhuma infração nas suas comunicações de campanha. Diante da situação, ela solicitou a reativação urgente de sua conta, uma ferramenta que considera essencial para engajar eleitores e divulgar as suas propostas. Entretanto, o juiz eleitoral respondeu que a Justiça Eleitoral não possui competência para lidar com questões relacionadas a plataformas de comunicação como o WhatsApp. A candidata, então, teve uma resposta curiosa do juiz eleitoral. O fato de usar a autora, o aplicativo para sua campanha eleitoral, não traz a competência para a Justiça Eleitoral. Seria o equivalente a querer crer ser a Justiça Eleitoral competente para analisar um defeito na impressão de santinhos em processo contra a gráfica. O juiz acabou negando o pedido da candidata. Eu acho que ela deveria recorrer, né, ao WhatsApp? Ao WhatsApp, não à Justiça Eleitoral. Exatamente. Imagina, eu já tenho tanto problema, mais esse, né? Impressionante. Eu imagino o juiz falando, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu Por não favor. sou o dono do WhatsApp, reclama com o Zuckerberg. Mas está acontecendo, aconteceu, né? Aconteceu com ela. Ou quase não, aconteceu mesmo. Exatamente. 6h08. Agora, Juliana, o que o pessoal tá falando aí na internet? Qual que é a notícia viral do momento? Bom, uma imagem que está circulando muito nas redes é do dirigível que fazia uma ação para São Paulo Futebol Clube e caiu em um bairro de Osasco, na Grande São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira. Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves. Um vídeo feito pela Globocop da TV Globo mostra o dirigível em cima de algumas casas na rua Sara Veloso, no bairro Veloso. Segundo a assessoria do São Paulo Futebol Clube, o dirigível é de uma empresa contratada pelo time para fazer uma ação horas antes do jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Ele havia saído de Carapicuíba e realizava um voo teste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi registrada às 12h06. Uma pessoa que estava na cabine foi socorrida com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ainda segundo a corporação, 3 equipes de resgate foram acionadas no local, além de equipes da Enel e Defesa Civil. Em nota, o Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos disse que investigações do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência. E os torcedores dos clubes de futebol rivais era um presságio do que aconteceria à noite com o São Paulo, né? E acho que vocês devem ter visto também as imagens impressionantes, né? E o detalhe, né? Aquela região, até hoje de manhã, estava sem energia.
Né? Foi feia mesmo a coisa, Uma pessoa reclamando, dizendo que precisaria da energia, que a mãe precisa de um aparelho, que tem que ficar ligado 24 horas, enfim. Foi terrível, você imagina. Quando eu vi, eu imaginei na primeira foto, né, que fosse um balão, né? Mas daí é um dirigível do São Paulo Futebol Clube. Contra a empresa, o São Paulo contratou essa empresa, né, dizendo do São Paulo, enfim. Deu ruim, né? Não foi muito feliz esse meio de comunicação, eu diria. O dirigível caiu no começo da tarde e o São Paulo caiu à noite. Olha só. A gente vai falar disso logo, mas agora outra notícia viral na internet que é bem... mais? É bem triste, inclusive, em relação à jornalista brasileira Natália Urban, que morreu aos 36 anos de idade nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo Brasil 247, veículo do qual o profissional era correspondente internacional. Um dos posts dizia: "Infelizmente, nossa colega Natália não resistiu e os aparelhos serão desligados. No último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Natália lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Natália Urban, sempre presente." O veículo já havia pedido orações por Natália, que sofreu um acidente em Edimburgo, na Escócia. Eles disseram: "Boa noite, em nome de toda a comunidade da TV 247, pedimos uma corrente de orações por nossa colega. Ela está internada em Edimburgo, na Escócia, após sofrer um acidente ainda não esclarecido pelas autoridades locais. O consulado brasileiro em Edimburgo está atuando no caso e em contato com os seus familiares. Assim que possível, traremos mais informações." Natália deixa um exemplo de humanidade e compromisso para o jornalismo. Descreveu o Brasil 247 sobre Natália, que criou o programa Veias Abertas na TV 247, onde abordava as lutas dos povos latino-americanos, trazendo uma visão crítica e solidária para as questões sociais e políticas da região. Que coisa, não? A gente lamenta, né? E que seja esclarecida a causa da morte da Natália, né? Surpreendeu muita gente isso. Que coisa, gente. Que notícia triste, né? Nos próximos programas a gente vai ter informação do que de fato aconteceu, né? 6:12. E Vinícius Júnior recebe terceiro amarelo em La Liga e o Real Madrid acende alerta para reclamações. O Vinícius Júnior tem 3 gols e 3 assistências em 7 jogos da La Liga nesta temporada. E também 3 cartões amarelos. O último veio nesta terça-feira na vitória sobre o Alavés no Santiago Bernabéu e de novo por reclamação. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o assunto será avaliado internamente. "Acredito que temos que avaliar o tema dos amarelos por protestos e avaliaremos isso entre nós", comentou o treinador sobre o caso específico de Vini Júnior na entrevista coletiva pós-jogo. Além de Vinícius Júnior, o volante Valverde e o meia Modric, capitão da equipe, foram punidos com cartões amarelos por reclamação. Endrick levou outro por uma falta no segundo tempo. Carlo Ancelotti procurou conversar com o árbitro Alejandro Muniz Ruiz e seus auxiliares após a partida, mas parece que o problema só vai ser resolvido com uma mudança da própria equipe. "Repito o que disse outro dia, mudou o método e temos que nos acostumar. Ainda não nos acostumamos, temos que evitar as reclamações e pronto. Se é justo ou não, não importa, temos que nos adaptar", disse o técnico, que considerou exagerados os cartões amarelos contra Alavés. A UEFA estabeleceu no início de julho, nas competições continentais, o protocolo de apenas os capitães falarem com os árbitros. As ligas europeias, então, adotaram a medida nesta temporada 24-25. O elenco do Real Madrid recebeu até agora 16 cartões amarelos nesta edição do Campeonato Espanhol. 9 deles teriam sido por reclamações, segundo o levantamento do jornal Marca. Os 3 cartões de Vinícius Júnior foram por protestos contra Alavés, Espanyol e Betis. Na edição passada da La Liga, o Real foi punido com 72 cartões, sendo 14 por reclamação, ainda de acordo com o Marca, o jornal Marca. Ou seja, 19% contra 56% em 2024-2025. E falando especificamente de Vinícius Júnior, o atacante recebeu 7 amarelos na Liga Espanhola 23-24. Mas a sua temporada com mais cartões foi a anterior, 2022-2023, com 16 amarelos e 1 vermelho, sendo 10 cartões em La Liga. Com essa vitória sobre o Alavés, o Real Madrid chega a 17 pontos na tabela de classificação do Campeonato Espanhol e apenas 1 de distância do líder Barcelona. Só que o Barça joga nesta quarta contra o Getafe no Estádio Olímpico Luís Companys. Jogou
e ganhou por 1-0 com o gol do Rafinha, brasileiro. Prefere FM 6h15 e o Santos só deve jogar no Pacaembu em 2025. O Santos mantém esperanças de jogar no Pacaembu em 2024, mas a possibilidade é considerada remota. Ainda não há uma palavra final sobre o tema, mas a tendência é de que o estádio passe por mais alguns eventos teste, deixando a estreia do Peixe no local para 2025. A diretoria alvinegra monitora a situação. A ideia do Santos era levar o jogo contra o Ceará, marcado para o dia 22 de outubro, para São Paulo. A data possibilitaria ao time praiano jogar na capital sem precisar mexer na tabela dos demais rivais, já que não coincidiria com os jogos da Série A ou Copas em São Paulo. A diretoria santista gostaria que o clube fosse o escolhido para fazer a estreia oficial do estádio e tem trabalhado nos bastidores para que isso aconteça. Há outros clubes de grande porte interessados em usar o Pacaembu. O Pacaembu, porém, não deve estar disponível. Mais do que isso, o clube ainda vai precisar aguardar não só a conclusão total da obra, mas também a regularização de toda a documentação para estar em campo no estádio, que recebeu as finais da Taça das Favelas no fim de semana. O Santos encerra sua participação na Série B do Brasileirão em 26 de novembro e não terá mais jogos oficiais até o ano seguinte, quando estreia no Campeonato Paulista já em janeiro. Por isso, o desejo do Peixe de atuar em São Paulo novamente em 2024 não deve mesmo se concretizar. Tem mais alguma notícia aí de futebol, Juliana? É isso mesmo? Imagina, claro. Acho que não tem, não. Mas não tem nada, não? É o que mais interessa, né? Saber os resultados de ontem. Achei que não tivesse mais nada. O Botafogo venceu o São Paulo nas penalidades e está na semifinal da Copa Libertadores depois de 51 anos. E, por consequência, o São Paulo está eliminado. Após empate por 1-0 no tempo normal, o Botafogo levou a melhor nos pênaltis, 5-4, em pleno Morumbi, para mais de 60 mil torcedores em noite dramática nesta quarta-feira. A última vez que o Alvinegro esteve nas semifinais da Libertadores foi em 1973. Durante o tempo normal, Almada abriu o placar para o Botafogo e Caleri, na reta final da partida, empatou para o São Paulo. E teve aí um momento polêmico. O tricolor conseguiu um pênalti após cabeceio de Lucas e toque da bola no braço de Bastos, em lance que precisou de revisão do VAR. Mas o camisa 7 jogou um balde d'água fria nos tricolores ao desperdiçar aos 49 minutos a cobrança. A bola resvalou no travessão e foi para fora. É o dirigível que caiu pela segunda vez. Esse momento foi dramático porque demorou um pouco a decisão do VAR, né? Não tinha certeza se o juiz iria olhar o VAR. Os jogadores do Botafogo ali estavam brigando para isso não acontecer. Aí ele foi lá, ficou um tempão vendo, até o narrador comentou que o lance estava bem difícil de entender mesmo, se tinha batido no braço ou não. E aí ele foi lá, marcou o pênalti e foi para fora. Lucas Moura, né, o ídolo do time, né, bateu e chutou na trave, no travessão, perdeu o pênalti, enfim. É aquela história, né? Se de repente você coloca lá um zagueiro para bater, deixa que eu bato. E ele errou a responsabilidade. Mas de repente o craque do time vai lá, agora tá tranquilo, ele vai fazer. Não fez. E não rolou. Não rolou. E em Morumbi lotado, né? A torcida lá esperando, enfim, complicado. Eu imaginava que realmente ia ficar super lotado o Morumbi, porque o São Paulo, como você já disse, faz muito tempo que não participa de uma semifinal da Libertadores. Você falou, né? Que era o jogo do ano, né? Era o jogo do ano pro São Paulino, com certeza, né? Porque assim, o São Paulo ainda está na Copa do Brasil ainda? Não, na Copa do Brasil saiu. Bom, não sei. Mas na Libertadores seria realmente o grande jogo. E para o Botafogo também. 1973 foi a última vez. O Botafogo ficou vice-campeão brasileiro e o campeão naquele ano foi a Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, que curiosidade. Os tempos se repetindo aí, tá bem parecido. Aconteceu isso em 70. O Palmeiras foi campeão brasileiro 72 e 73. Né? E o Botafogo foi o vice. Foi o vice. E o Botafogo não conquista desde aquela época. Eu te pergunto, por que será que o Márcio lembra tão bem dessas informações? Eu lembro porque eu era fanático por ouvir jogos em rádio Tupi, Rádio Globo, Jovem Pan, as narrações e tudo mais, né? Era gostoso. Era uma época de adolescente, né? De jovenzinho, né? E o adversário do Botafogo será o vencedor do confronto entre Peñarol e Flamengo, que fazem o jogo de volta hoje às 19 horas no estádio Campeão del Siglo. A ida foi 1-0 para o clube uruguaio no Maracanã. Jogo difícil, hein?
Pois é, promete emoção agora fora de casa, né? Com essa pressão, vamos ver o que vai dar pro Flamengo. De repente, num jogo como hoje, se o Flamengo não consiga a classificação, o Tite pode rodar. Pode rodar, porque a cobrança já tá bastante grande, né? Então, e não é fácil vencer lá, não. E também, ontem, o Atlético Mineiro está de volta à semifinal das Libertadores. O Galo venceu o Fluminense por 2-0, com o Deverson iluminado nessa quarta-feira pelo jogo de volta das quartas de final e avançou na competição. Deverson foi o nome do jogo na Arena MRV. O atacante saiu do banco ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Bernardi e resolveu. Ele marcou os 2 gols da partida. O Atlético Mineiro pressionou desde o início e viu o Hulk perder um pênalti também. A cobrança, ainda nos minutos iniciais, foi defendida por Fábio. No segundo tempo, Paulinho perdeu uma chance praticamente sem goleiro. O Galo fechou o agregado em 2-1 ao seu favor e está de volta à semifinal da Libertadores após 3 anos. O Atlético Mineiro vai encarar o River Plate na semifinal da Libertadores. A equipe argentina despachou o Colo-Colo nas quartas de final. E hoje também tem jogos da Sul-Americana. Com a promessa de um Mineirão lotado, o Cruzeiro recebe o Libertad nessa quinta-feira. A bola rola às 21h30, no horário de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final. E para quem não estava muito afim de ver Libertadores, teve Campeonato Brasileiro também. O Criciúma foi até a Arena do Grêmio e venceu um duelo direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da quinta rodada, na noite dessa quarta-feira, o Tigre fez 2-1 no tricolor. Gol de Arthur Caíque e Reinaldo Lopes. Vila Sante marcou para os gaúchos. A vitória alivia a situação do time. Bragantino e Internacional empataram por 2-2 nessa quarta-feira no estádio Nabi Abichedid, em partida atrasada válida pela 16ª rodada do campeonato. Com o resultado, o Inter estaciona na 8ª colocação, com 2 pontos a menos do que o 6º colocado, Bahia, que atualmente ocupa a última vaga na zona de classificação para Libertadores. Bom, gente, teve futebol atrasado, teve mais impressionante a estrela do Deivinho, o Daverson, que jogou no Palmeiras, fez o gol do título em cima do Flamengo da Libertadores de 2021, fez uma tatuagem, inclusive, com aquele gol, e ontem, quando ele, no começo do segundo tempo, ele fez o primeiro gol, estava levando para os pênaltis, já que o Fluminense havia ganho por 1-0 semana passada. E nos acréscimos, o Deivinho faz o segundo gol e leva o Atlético Mineiro para a classificação. Você estava assistindo, Márcio? Não estava assistindo, mas eu vi hoje pela madrugada. Corujão da madrugada eu vi hoje. E realmente ele é predestinado. É maluco, é o menino maluquinho, é terrível, né? Mas ele realmente, nos momentos decisivos, ele disse que ele é predestinado. E fez os 2 gols que deu a classificação para o Atlético Mineiro. Tem gente que resolve na hora que precisa resolver, né? Nessas horas é que você diferencia, né? É isso mesmo. 6h23, vamos ao primeiro intervalo de hoje. Você está acompanhando o primeiro jornal, a primeira informação na Prever FM. Já nós voltamos. A sua cidade no primeiro jornal. 6h27, penúltima plenária de setembro da Câmara Municipal de Botucatu abre crédito adicional para a Secretaria de Esportes. Na noite da última segunda-feira, dia 23, os 11 vereadores botucatuenses se reuniram em sessões ordinária e extraordinária para análise e discussão de 2 projetos de lei de autoria da Prefeitura de Botucatu. A sessão ordinária contou com a aprovação de 18 proposituras no pequeno expediente. Durante a plenária extraordinária foram aprovados 2 projetos de alteração orçamentárias que modificam. O Plano Plurianual PPA 2022-2025 define os programas, objetivos, indicadores e recursos para despesas de capital e contínuas, aplicando-se a todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2023, estabelece as diretrizes orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024. Lei Orçamentária Anual, LOA 2023, estima a receita e fixa a despesa do município de Botucatu para o exercício de 2024. O projeto de lei complementar 21/2024 e o PL 111/2024, de autoria do Executivo, abriram um crédito adicional suplementar até o limite de pouco mais de R$81 mil para o atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. Conforme expõe os documentos, o valor vem de uma anulação parcial de dotação,
dentro da estrutura da própria secretaria e será utilizado para aquisição de materiais de consumo a partir de uma emenda impositiva parlamentar. Prever FM 6h28 e o Sebrae São Paulo e a Prefeitura de Botucatu oferecem cursos de liderança para empreendedores da região. Micro e pequenos empresários de Botucatu podem desenvolver e aprimorar seus conhecimentos e habilidades com o curso Seja uma Liderança Inspiradora, realizada pelo escritório do Sebrae São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal. A parceria, realizada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho, prevê aulas presenciais a partir do dia 30 de setembro. A capacitação conta com 30 vagas e será no escritório do Sebrae. De acordo com o gestor de negócios do escritório regional do Sebrae em Botucatu, Victor Ebúrnio, trata-se de uma grande oportunidade para os participantes desenvolverem capacidades de liderança com uma abordagem única e abrangente. Vitor detalhou que os participantes aprenderão sobre a jornada pessoal do líder, inteligência emocional, valores e propósitos e plano de desenvolvimento pessoal. Ele também mencionou que o curso abordará a jornada do líder com sua equipe, como ser o líder que a empresa precisa, delegação de tarefas, gerenciamento de conflitos e a jornada do líder estratégico com foco em resultados, incluindo metas, indicadores, feedback e a força do coletivo. Seja uma Liderança Inspiradora acontece em 30 de setembro e 1, 2, 7, 8, 9, 15 e 16 de outubro, das 18 horas até as 22h30. O escritório do Sebrae São Paulo, em Botucatu, fica na rua Dr. Costa Leite, 1570, no centro. Prever FM 6h30 e o 7º concurso de fotografia da FCA tá para acabar já as inscrições. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com apoio da Unesp e PROEC, promove o concurso de fotografia com inscrições abertas até 11 de setembro, até 30 de setembro. Só que tem um detalhe, foi prorrogado até 11 de outubro. Boa. Então houve uma prorrogação aí para até 11 de outubro. Boa. Haverá premiação aos 3 primeiros classificados em data e local a serem divulgados posteriormente. E as fotografias serão utilizadas nas diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e da Unesp. O e-mail para obter informações é staep.fca@unesp.br e os telefones 3880-7267, 3880-7414, 3880-7798. E a represa de Botucatu será inaugurada nesta sexta-feira. A represa de Botucatu será inaugurada amanhã, sexta-feira. A informação foi confirmada pela Prefeitura nesta quarta. A cerimônia de entrega contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a secretária da Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, Natália Rezende, também estará presente. A cerimônia está marcada para as 14h30 na própria represa, que fica no antigo parque que abriga a Cachoeira Véu de Noiva. Foi publicado no fim de agosto a liberação por parte da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para início das operações da represa de Botucatu. A publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado. A expectativa é que o funcionamento ocorra assim que a estrutura comece a absorver a água das chuvas, com um índice pluviométrico satisfatório. Pode-se levar até alguns meses para a ação total de enchimento ser completa. A represa Prefeito Plínio Paganini deverá garantir o abastecimento seguro de água do município pelas próximas décadas. A operação será a da Sabesp, que financiou a obra. A barragem do Rio Pardo garantirá autossuficiência no abastecimento de água em Botucatu nas próximas décadas, com vazão estimada para atender a cidade nas próximas décadas de 800 litros de água a cada segundo, muito superior à capacidade média atual de produção do Rio Pardo. Então, amanhã, nós teremos, com a presença do governador, da secretária do Meio Ambiente, a inauguração da represa Plínio Paganini. 6h32. Agora, tá querendo saber o que tem de bom para fazer em Botucatu no final de semana? É bom saber. É sempre bom saber, né? Eu acho. Então a gente vai ouvir o que tem de bom na agenda do final de semana com Tata Mello. A agenda do final de semana começa logo mais, às 8h30 e também às 14h30, tem sessão Pontos Miss, seleção de curtinhas infanto-juvenis na 35ª Quinofórum, com entrada gratuita na Pinacoteca, Rua General Teles, número 1040. Hoje à noite tem espetáculo teatral Fuxicos, de Vanessa Petroncari, no Teatro Municipal, Praça Coronel Rafael de Moura Campos, número 27. O Cine Teatro exibe Uma Fada Veio Me Visitar, nesta sexta-feira, às 19 horas, no CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213. No sábado, às 10 horas,
tem oficina de iniciação teatral na quadra dos Predinhos, Rua Mirabel Camargo Pacheco, sem número. Mais tarde, às 15 horas, é a vez da oficina de fotografia com celular, com Miguel ST, na garagem Espaço de Cultura, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, número 599. E de sexta até domingo vai rolar o segundo Festival de Aves de Botucatu na Pinacoteca. E agora 6h34, e o Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo se apresenta em Botucatu, Juliana? É isso mesmo. A gente tem até a matéria aqui, é isso? Isso. Então vamos ouvir. Nesta sexta-feira, 27 de setembro, às 20 horas, o Coral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo realizará uma apresentação no Teatro Municipal de Botucatu com entrada gratuita. O Coral Paulistano foi formado em 1936 com a proposta de trazer a música brasileira para a programação do Teatro Municipal. A iniciativa de Mário de Andrade foi bem recebida e implementada pelo então diretor do Departamento Municipal de Cultura para sensibilizar a elite paulistana com os ideais do movimento nacionalista, que contagiava os compositores brasileiros da época e que era até então desconhecido pela sociedade. Considerado um marco da história da música em São Paulo, o coral foi um dos muitos desdobramentos do movimento modernista da Semana de Arte Moderna de 1922. Maíra Ferreira, natural de Botucatu, é maestra titular do Coral Paulistano e tem se destacado pela dedicação em divulgar a música brasileira, especialmente aquela composta hoje, atuando nas diversas frentes ligadas à música coral, de câmara, sinfônica e operística. É bacharel em regência e em piano pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e tem mestrado em regência pela Universidade Butler em Indianápolis, nos Estados Unidos, sob orientação do maestro Henry Leck. Ao longo de seus estudos, trabalhou com diversos coros, tendo se apresentado em importantes salas de concertos dos Estados Unidos, incluindo Carnegie Hall. Sua história com a música começou em Botucatu, onde iniciou seus estudos de piano ainda na infância. Ao longo de sua carreira, Maíra manteve uma conexão próxima com o cenário de música local, atuando durante 10 anos como regente do coral e da orquestra do projeto Musicalizando, do Joana de Ângeles. Em entrevista ao Primeiro Jornal, Maíra expressou sua felicidade em retornar a Botucatu para conduzir o coral paulistano. Eu descobri a minha profissão na cidade de Botucatu, convivendo com músicos daí. Não posso deixar de mencionar o meu pai, a minha irmã, nossa casa é sempre muito musical, e sempre fazendo música juntos, em casa e também fora de casa. Então, eu tenho muitas pessoas dessa fase da minha vida aí, que eu tô super ansiosa para rever. Desde que eu comecei o estudo de piano, que foi aos 5 anos de idade, e depois passei a reger aos 13 anos, eu nunca parei. E eu comecei a me desenvolver aí. Comecei a me desenvolver com esses jovens, com tanta gente maravilhosa. Então, hoje que eu estou no Teatro Municipal de São Paulo, que é a principal casa de ópera do país, e estou à frente de um grupo profissional com cantores impecáveis tecnicamente, artisticamente, e tenho tanta autonomia e alegria em fazer um trabalho que eu acredito, mas é um trabalho que eu aprendi aí também, que tem as minhas raízes da cidade, do que eu vivi aí. Então, isso está comigo até os dias de hoje. Então, você pode imaginar a alegria que eu tenho em voltar. Eu não vou dizer que eu estou devolvendo para a cidade, mas vou me expressar através desse meu trabalho a gratidão enorme que eu tenho em ter começado aí com tantas pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que estarão na plateia. A maestra destacou que o repertório da apresentação em Botucatu refletirá a tradição do coral paulistano, trazendo uma seleção que percorre diferentes épocas e estilos musicais. O programa incluirá canções a capela em alemão, latim e espanhol, além de uma rica seleção de obras da música brasileira. Cada peça foi cuidadosamente escolhida para transmitir uma mensagem significativa ao público e aos integrantes do coral.
Maíra também enfatizou que a vinda do Coral Paulistano a Botucatu simboliza a descentralização da arte e da cultura, aproximando o interior das manifestações culturais da capital e inspirando jovens a se engajarem com a música. De certo modo, a gente descentraliza. Eu sei que São Paulo é um lugar privilegiado para as artes, para a cultura. Eu trabalho no Teatro Municipal, onde nós fazemos óperas, concertos sinfônicos, concerto a capela, balé, tem o quarteto de cordas, tem grupos jovens. Então a vida aqui ela é muito pulsante, a vida musical. Evidentemente que a gente precisa ir até o nosso público, conhecer também novos públicos, formar novos públicos. Claro que essas pessoas podem vir para cá e se sentirem no coração, se gostarem do nosso trabalho, virão, eu espero que sim. Mas as cidades do interior e tantos outros lugares também merecem receber coisas que estão sendo feitas aqui em São Paulo. Veja, não estou dizendo que é melhor, que não é melhor, mas eu acho que aqui a gente está sendo muito estimulado a fazer esse trabalho. É o nosso emprego, somos um grupo profissional. Então, a gente tem essa vocação, essa missão também de ir até o público. Eu acho que isso forma público, eu acho que isso desperta nas pessoas talvez um desejo de fazer música, de conhecer essa música. Em Botucatu tem um projeto social como o Projeto Musicalizando, que eu conheço de perto e eu sei que tem outros. Se esses jovens têm o acesso e enxergam a música como uma possibilidade de profissão, de trabalho, de carreira, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel. Então, todos convidados, eu agradeço muito o espaço. Eu estou realmente muito feliz, muito emocionada. E a minha turma aqui do Coral Paulistano também está ansiosa para conhecer o Teatro Municipal e ver de perto esse público. Então, todo mundo está convidado, eu espero encontrar vocês lá. Um abraço. Gente, muito legal, né? E a gente percebe a emoção na voz da Maíra, né? Imagina a emoção da Magali e do Clau, que são os pais da Maíra, do pessoal do Joana de Ângeles, onde ela começou, né? Afinal de contas, você ser pianista tem que começar muito cedo, e ela relatou, começou com 5 anos, depois aos 13 começou o curso de regência. Não é fácil, é uma batalha contínua, né? Constante, né? Mas tem aí, é merecedora de todo o crédito, né? Que legal, e que a cidade de Botucatu compareça no Teatro Municipal, prestigie, e é muito gratificante a gente ter uma botucatuense em destaque em São Paulo, né, como regente do Coral Municipal de São Paulo. E a gente consegue notar a difusão cultural na nossa cidade, verdade, né? Nessa mesma semana a gente teve uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Botucatu na segunda-feira, com temas de filmes que foram desde Indiana Jones a Frozen. Lotando o teatro. Então tem muita coisa legal aqui em Botucatu, né? Que bacana, a gente fica orgulhoso, né? Orgulhoso mesmo. 6h41, e orgulhoso também com a audiência de vocês acompanhando o primeiro jornal. Daqui a pouco às 7h15 nós teremos mais uma sabatina com candidatas e candidatos a prefeito. Hoje, da Federação PSOL e Rede, nós teremos a Thalita Tavares sendo sabatinada aqui com a gente. Tá? Obrigado pela audiência, você que está acompanhando, levando o filho para a escola, você que está trabalhando, você que está correndo. Eu tenho notado que 5 e pouquinho, quando eu saio de casa, tem muita gente caminhando, andando de bike, e é porque o horário que ainda não tá aquela temperatura. Exato. É o horário suportável de sair na rua, né? Se bem que antes da meio-dia, hoje a gente vai bater 30 graus em Botucatu. Pois é. Então, obrigado pela audiência, nós voltamos já já. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h44, né? Carmen Lúcia diz que violência na campanha afeta a democracia e pede que partidos e candidatos tomem tenência. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um discurso na abertura da sessão dessa terça-feira em que criticou os recentes episódios de violência na campanha eleitoral, alguns deles partindo dos próprios políticos e seus assessores. Carmen pediu que partidos e candidatos se deem ao respeito e tomem tenência. A ministra não citou nenhum caso específico de violência, mas a fala ocorreu um dia após um incidente em que um integrante da campanha de Pablo Marçal, do PRTB à Prefeitura de São Paulo, agrediu um assessor do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição. O ataque aconteceu no fim de um debate organizado pelo Grupo Flow, em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP, na noite de segunda-feira, dia 24. Há 10 dias, outro episódio da eleição paulistana que chamou a atenção do país inteiro
foi a cadeirada desferida pelo candidato José Luiz da Atena, do PSDB, em Marçal durante um debate. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. A ministra afirmou ainda que iria solicitar celeridade aos órgãos responsáveis pela apuração e condenação de casos de agressões eleitorais. Ela mencionou que estava encaminhando um ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, pedindo que esses órgãos dessem prioridade e efetividade às suas funções de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral. E nos últimos dias, essa fala foi na terça-feira da ministra, e nos últimos dias, para amanhecer ontem, inclusive, assassinatos de candidatos em São Paulo, no Rio de Janeiro, agressões em outros estados do Brasil. Enfim, a gente está numa situação terrível acontecendo em termos de violência eleitoral às vésperas das eleições municipais de 2024. A fala da ministra, mas a participação também das autoridades policiais é fundamental que isso ocorra. Tá? Porque, gente, eu nunca vi nos últimos anos como a violência tomou conta do Brasil. A gente era um país pacífico, E está difícil, inclusive com casos de morte, como a gente acabou de citar. 6h48. Zelensky diz duvidar de interesse real do Brasil ao querer mediar acordo de paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questionou nesta quarta-feira, durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o papel do Brasil como intermediador das negociações de paz entre seu país e a Rússia. Zelensky diz duvidar do real interesse de Brasil e China ao pressionarem para liderar o diálogo entre Kiev e Moscou dos dois países. Zelensky discursou. Quando alguns propõem alternativas, planos de acordo pouco entusiasmados, isso não apenas ignora os interesses e o sofrimento dos ucranianos, não apenas ignora a realidade, mas também dá ao presidente russo, Vladimir Putin, o espaço político para continuar a guerra. Vocês não aumentarão seus poderes às custas da Ucrânia, disse durante o discurso. Desde o ano passado, o presidente Lula vem afirmando que quer atuar como mediador de um diálogo entre Rússia e Ucrânia para o fim da guerra, inclusive com um plano de paz específico. O presidente chinês Xi Jinping também tem expressado a vontade de exercer a mediação de uma negociação de paz entre os dois lados. No fim de abril, ele falou por telefone com Zelensky pela primeira vez desde o início da guerra e disse que apresentou uma proposta. O ucraniano, no entanto, diz que não negociará com Moscou enquanto Vladimir Putin for o presidente russo e exige o cessar-fogo imediato. Em maio deste ano, em encontro com o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, em Kiev, Zelensky afirmou que o único plano de paz possível para terminar a guerra em seu país é o ucraniano. Logo depois, em junho, Lula acusou tanto Zelensky como Putin de estarem gostando da guerra e cobrou um plano de paz. Zelensky já havia acusado o Brasil de priorizar alianças com a Rússia em referência ao BRICS. Lula negou fazer defesa de Putin e disse que não tem o lado, meu lado é o da paz. No discurso dessa quarta-feira na Assembleia Geral da ONU, o líder ucraniano afirmou que não aceitará uma paz imposta. Na fala, Zelensky acusou também a Rússia de estar planejando um ataque coordenado a usinas nucleares da Ucrânia. Principal evento da ONU, a Assembleia Geral, na qual líderes ou representantes dos 193 países da ONU fazem discursos, começou na terça-feira, dia 24, e vai até o final de semana. O presidente
presidente Lula falou na abertura da sessão, seguido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Prever FM 10 para as 7, o Brasil vai ganhar R$1 bilhão com créditos de carbono na Amazônia. O estado do Pará vendeu quase R$1 bilhão de créditos de carbono. O anúncio foi em Nova York, na Semana do Clima, um dos eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU. Os governos dos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, além de empresas como Amazon, Bayer e a Fundação Walmart, são alguns dos compradores. O crédito de carbono é uma forma dos setores público e privado compensarem parte das emissões de gás carbônico, o CO2, um dos causadores do aquecimento global. Árvores absorvem o CO2. Em um cenário hipotético, se 5 árvores forem preservadas, cerca de 1 tonelada de CO2 deixa de ir para a atmosfera. Essa quantidade é certificada a partir de uma metodologia internacional e é considerada um crédito de carbono. José Otávio Passos, do The Nature Conservation, explicou que o cálculo é realizado medindo a altura do peito da árvore, com base na grossura e no diâmetro. É possível estimar a quantidade de carbono presente. Ele ressaltou que, ao fazer essa estimativa, é possível calcular a quantidade de carbono em uma área específica, levando em conta as características do local onde a árvore se encontra. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi quem anunciou nesta terça-feira a venda dos créditos de carbono, que deve gerar quase R$1 bilhão. O Pará fechou um contrato para a venda de 12 milhões de toneladas de crédito de carbono, cada uma vendida a $15, mais de 2 vezes o valor de mercado, segundo o governo paraense. Em um ano, o estado registrou uma redução de 42% nos alertas de desmatamento, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Helder Barbalho afirmou ainda que parte da arrecadação vai ser destinada a povos indígenas, quilombolas, extrativistas e investimento na agricultura familiar, e que o Pará pretende zerar as emissões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o contrato fechado em Nova York pode aumentar o interesse estrangeiro no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o contrato fechado em Nova York pode aumentar o interesse estrangeiro no Brasil. Ele destacou que tudo começa com o aporte de recursos públicos, mencionando que, se países como Alemanha, França, Inglaterra, Brasil, além da Califórnia e até da China, começarem a investir nesse tipo de projeto, as chances de captação de recursos privados aumentariam significativamente. Haddad ressaltou que, com o financiamento público, seria possível oferecer uma diferenciação nas taxas de juros, o que permitiria remunerar a floresta em pé. Então, existem soluções, né? Basta querer que as autoridades internacionais façam a exemplo do que começa a fazer o Brasil, né? Isso, então, quer dizer, existe solução, tem que querer mesmo. Sim. E aproveitando o momento, né, dessa Assembleia na ONU, tem que ser divulgado realmente o que está acontecendo no Brasil e essa venda do crédito de carbono. R$1 bilhão. É uma boa, né? 6h53. E ainda falando dessas mudanças climáticas, as crianças enfrentam 5 vezes mais dias de calor extremo do que há 50 anos, diz a Unicef. Crianças brasileiras enfrentam atualmente, em média, 5 vezes mais dias extremamente quentes em comparação às crianças de 50 anos atrás, revela relatório divulgado nesta segunda pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil. No país, a média de dias com temperatura acima de 35 graus Celsius passou de 4,9 nos anos de 1970 para 26,6 entre 2020 e 2024. Segundo o levantamento, 33 milhões de crianças estão sendo mais afetadas por essas mudanças climáticas. O país tem 48,7 milhões de crianças e adolescentes até 18 anos, segundo o censo de 2022. A análise também chama a atenção para o aumento das ondas de calor, que são períodos de 3 dias ou mais, em que a temperatura máxima está mais de 10% maior do que a média local. Nesse caso, 31,5 milhões das crianças do país enfrentam 2 vezes mais ondas de calor do que seus pais ou avós enfrentaram na década de 70. Com o relatório divulgado há 2 semanas das eleições municipais, o Unicef fez um alerta para que os candidatos e candidatas às prefeituras se comprometam a preparar as cidades para enfrentar e lidar com as mudanças climáticas, com foco especial nas necessidades e vulnerabilidade de crianças e adolescentes. O calor extremo causa consequências graves à saúde. Ao ser exposto a altas temperaturas, o corpo humano pode entrar em estresse térmico, tendo dificuldades para funcionar de forma adequada.
São comuns sintomas como dores de cabeça, mal-estar e perda da agilidade nas ações. O estresse térmico é uma das principais causas de mortalidade relacionadas ao calor e está associado também a complicações na gravidez, incluindo doenças crônicas gestacionais, partos prematuros, bebês com baixo peso ao nascer ou mesmo crianças natimortas. Danilo Moura, especialista em mudanças climáticas do Unicef no Brasil, explicou à Folha de São Paulo que nas crianças pequenas o impacto é ainda maior, pois a capacidade do corpo de responder e regular a própria temperatura é muito mais baixa em comparação aos adultos. Mudanças climáticas também podem influenciar na propagação de vetores, favorecendo doenças infecciosas que se espalham em altas temperaturas, como a malária, dengue e a leishmaniose. De acordo com Danilo Moura, do Unicef, as temperaturas elevadas causam uma série de outras consequências sociais. Por exemplo, podem interferir na capacidade de aprendizado das crianças e adolescentes. O especialista do Unicef também afirma que um dos efeitos dos dias de calor extremo é o agravamento das desigualdades socioeconômicas já existentes, uma vez que os mais vulneráveis, que vivem em condições adversas, em casas superlotadas e sem acesso à água e ao saneamento básico, sofrem muito mais. Terrível, né, gente? São as consequências das altas temperaturas do aquecimento global. 6h56, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem horário político gratuito e às 7h15 nós temos Sabatina no Primeiro Jornal. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Prever FM 10:08 e a Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e esfigmanomômetros, medidores de pressão arterial, com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Os equipamentos abrangidos pela resolução têm uma coluna transparente contendo mercúrio e finalidade de aferir valores de temperatura corporal e pressão arterial indicados para uso em diagnósticos em saúde. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Ainda de acordo com a resolução, a coluna de mercúrio desses aparelhos que forem retirados de uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde fixadas pela Anvisa em 2018. O descumprimento da resolução, segundo a agência, constitui infração sanitária sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Em 2020, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou em reunião pública iniciativa regulatória sobre o tema, atendendo a uma demanda da Convenção de Minamata, ocorrida no Japão em 2013 e da qual o Brasil é signatário. Pela convenção, o mercúrio deveria ter seu uso reduzido em todo o mundo até 2020. O metal pesado, segundo a agência, não representa perigo direto para usuários de termômetros ou de medidores de pressão, mas configura perigoso agente tóxico no meio ambiente quando descartado. A Anvisa destaca ainda que esses equipamentos já contam com alternativas de mercado que não utilizam coluna de mercúrio. E a gente fala aqui do descarte, mas eu já tenho relatos próximos a mim de pessoas que eventualmente quebraram o termômetro de mercúrio e foram brincar com o mercúrio no chão ali. E isso é uma coisa terrível, eu ia citar esse aspecto mesmo. É uma coisa terrível e assim, se você for descartar para trocar o termômetro que você tem na sua casa e tudo mais, aonde você vai descartar? Sim. Né? Nós trouxemos até o pessoal do banco de remédios aqui para saber como descartar algum medicamento que a população não tem acesso a isso, né? De repente tem uma informação que aquele termômetro que você tem na sua casa há 15, 20 anos, que você usa eventualmente, ele tem que ser descartado, que ele é perigoso para o meio ambiente principalmente, né? Mas de que forma? Então não adianta a gente dar a notícia, né? E o órgão responsável não dizer, olha, tem que fazer dessa forma, vai ter que ser descartado dessa forma. Né? As pessoas não sabem nem como descartar pilha. Exatamente. Infelizmente, os supermercados são os locais certos para você descartar, tem o recipiente adequado. Mas as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Não, normalmente a pilha vai no lixo comum. No lixo doméstico. Tá? Isso aí é terrível para o meio ambiente. E esse caso dos mercúrios, dos termômetros, né? E também do aparelho para aferir a pressão arterial, também é o mesmo mercúrio. Sim. Então precisa ter a informação como será descartado. Prever FM 7h53 e a UFF se torna a primeira Universidade Federal do Rio de Janeiro a criar cotas para trans.
A Universidade Federal Fluminense se tornou a primeira instituição federal de ensino superior do Rio de Janeiro a criar cotas para pessoas trans, que não se identificam com o gênero a qual foi designada em seu nascimento em cursos de graduação. A decisão foi aprovada na quinta-feira pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A partir de 2025, serão reservados para estudantes trans 2% das vagas dos cursos de graduação. A expectativa da universidade é que mais de 300 pessoas sejam beneficiadas com o ingresso no ensino superior no primeiro ano da política de ação afirmativa. A UFF fez história, comemora a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Alessandra Siqueira Barreto, ressaltando que as discussões que levaram à aprovação das cotas são fruto de protagonismo dos estudantes e diálogos com a administração da universidade. Na pós-graduação, mestrado e doutorado, 18 cursos já reservam vagas para estudantes trans. Com a nova política, todos os programas devem disponibilizar ao menos uma vaga a partir do próximo ano. Com sede em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, a UFF tem cerca de 66 mil alunos e 9 campi no estado. A pró-reitora disse que será criada uma banca de heteroidentificação para participar do processo de ação afirmativa, uma demanda dos coletivos. A heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração, que consiste na percepção de outras pessoas sobre a autoidentificação do candidato. Alessandra Barreto afirmou que a universidade manterá contato próximo com os cotistas trans para oferecer um acolhimento que sirva de escudo para comportamentos preconceituosos e discriminatórios. Segundo ela, 50% das bolsas acadêmicas oferecidas são destinadas ao universo de todos os alunos cotistas. Com a UFF, ao menos 12 instituições de ensino federais adotam políticas de cotas para a população trans. A mais recente a fazer parte da lista foi a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que comunicou a decisão no dia 11 de setembro. É um assunto que vai causar bastante polêmica, pode ter certeza, qualquer tipo de referência a cotas, né, já causa polêmica, né? Mas a evolução da humanidade, a evolução dos dias, né, é natural que se pense também na questão de cotas e na questão de cotas para pessoas trans, né? E se vai haver como esse escudo, principalmente, porque, querendo ou não, já é polêmico. E as pessoas já naturalmente já discriminam. Com cota, eu acho que a discriminação pode até aumentar. Vai aumentar, pode ter certeza. Bom, 7h56, nós chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal. Amanhã, às 6 horas, nós estaremos de volta. Amanhã, sim, será sexta-feira. Amanhã tem Harmonize. Amanhã tem a última sabatina com a candidata do PDT, Rosiello, às 7h15. E você vai ter todas as informações da sexta-feira. Bom dia, Juliana. Até amanhã. Bom dia, Márcio. Até amanhã e bom dia a todos que nos escutaram hoje. Muito obrigada pela audiência. Bom dia, Ellen. Até amanhã. Bom dia, Márcio. Até amanhã, pontualmente às 6 horas para o Sextou. Daqui a pouquinho tem o Jean com a sessão das 8. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.